Você já se perguntou de onde surgiram nossos conceitos de certo e errado? E mais, será que a ética cristã é simplesmente uma invenção religiosa ou ela carrega uma herança milenar moldada por alguns dos maiores pensadores da história? Neste vídeo, vamos descobrir como a ética e a moral cristã se formaram e o que isso diz sobre a nossa sociedade atual. Neste vídeo, vamos mergulhar na fascinante jornada da ética e da moral cristã, suas raízes filosóficas, sua consolidação na história da Igreja e seu impacto nas culturas ocidentais. De Platão a Kant, de Santo Agostinho a Tomás de Aquino, entre outros que não veremos aqui, cada pensamento ajudou a moldar o que chamamos hoje de princípios morais cristãos mais básicos da cristandade. A palavra ética vem do grego ethos, que significa caráter, modo de ser. Na Grécia Antiga, Platão 400 anos antes de Cristo e Aristóteles 300 anos antes de Cristo foram pioneiros ao discutir a virtude como fundamento da vida boa. Para Platão, o bem supremo era algo eterno, imutável e só podia ser alcançado pela contemplação filosófica. Já Aristóteles via a ética como uma prática, a felicidade e a eudaimonia seria atingida pela excelência moral e intelectual na vida cotidiana. Santo Agostinho, 400 anos depois de Cristo, é crucial aqui. Ele funde o pensamento platônico com a fé cristã, ensinando que o verdadeiro bem está em Deus e que a ética é, sobretudo, uma resposta amorosa ao Criador. Séculos depois, Tomás de Aquino, 1200 anos depois de Cristo, vai integrar Aristóteles ao cristianismo medieval, defendendo que a razão humana pode, sim, descobrir leis morais naturais, mas que a fé complementa essa compreensão. Com a expansão do Império Romano e a chegada do cristianismo no primeiro século, surge uma nova visão. O bem não é apenas racional ou filosófico, mas também revelado e encarnado na pessoa do Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, que resumiu toda a lei de Deus quando ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento, e semelhantemente amarás o teu próximo como a ti mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 39. Durante a Idade Moderna, o projeto da ética cristã foi desafiado. Com o Iluminismo, a Revolução Francesa e o advento da filosofia moderna, surgem novas perguntas. É possível ter uma moralidade sem Deus? É possível determinar o certo e o errado apenas pela lógica racional? David Hume, em 1700, questionou a ideia de que a razão sozinha pode fundamentar a moral. Para ele, o sentimento e não a lógica é o que impulsiona nossas ações morais. Thomas Hobbes, em 1600, por outro lado, apresentou uma visão mais cética. Os seres humanos, movidos pelo medo e pela busca de autoproteção, criam pactos sociais para garantir sua sobrevivência. Immanuel Kant, em 1800, ofereceu uma resposta revolucionária. A moralidade deve ser guiada pelo dever e pela razão pura. Seu famoso imperativo categórico propõe agir apenas segundo princípios que poderiam ser universalizados para toda a humanidade. Essas novas abordagens não negaram a ética cristã, mas a desafiaram a se contextualizar, a dialogar com a razão, com a ciência e com as novas realidades sociais. Hoje, a ética e a moral cristã continuam relevantes, mas também precisam sempre ser compreendidas em sua profundidade histórica e filosófica. Elas não surgiram do nada, nem são princípios meramente arbitrários. São fruto de séculos de reflexão sobre o bem, o justo e o humano. O desafio contemporâneo é contextualizar essa tradição de pensamentos sobre como viver os valores cristãos de amor, justiça, verdade e liberdade em um mundo plural e em constante transformação. A resposta, como nos ensinam os grandes pensadores, talvez esteja no equilíbrio entre fé e razão, revelação e diálogo, tradição e inovação. Se esse mergulho na história da ética e da moral cristã te fez pensar
Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também ama explorar as raízes do pensamento cristão e também filosófico. Vamos juntos redescobrir que a verdadeira ética não é apenas uma teoria, é prática, é vida, é construção diária do bem para o progresso da humanidade.